Ora, se a matéria é má, se a criação é má, então Jesus não encarnou, eles diziam. Jesus não ressuscitou, pois como ele poderia ser Deus se ele tem um corpo físico? Não é possível. Como, após morrer e alcançar um nível mais elevado, ele ressuscita e recebe um corpo glorificado? Os gnósticos não criam nisso porque eles criam que o corpo era mau. Lembra? Matéria é mal, o corpo é matéria. Então matéria é mal, o corpo é mal. O corpo é uma espécie de prisão da qual nós precisamos nos libertar. Era assim que os gnósticos criam. Que o corpo era mal, que a natureza era má, que toda a criação que Deus fez era má, a matéria era má. Portanto, Jesus não poderia também ser o criador disso. Aliás, ele era apenas um espírito, uma emanação de Deus, uma criação de Deus. Qual é o resultado dessa crença herege? Ora, se a matéria é má, se o corpo é mau, você vai debandear para duas atitudes. A primeira é o ascetismo, que é se autoflagelar. Ou seja, se o seu corpo é mau, você precisa castigá-lo. Mas a segunda, e é o que geralmente as pessoas mais gostam de fazer, é a libertinagem. Ninguém quer ficar castigando o corpo, né? Se martirizando. Mas muitos gostam, então, de, já que o corpo é mau, dar vazão aos seus desejos, dar vazão à sua libertinagem, aos seus desejos pecaminosos. Isso aí muitos crentes fazem, como o pastor abriu o culto hoje, falando sobre a graça. Eles inclusive vão dizer, não, foi para isso que Jesus morreu, para que a graça se tornasse superabundante, de forma que eles então usam o seu corpo para praticar as coisas mais abomináveis possíveis. Mas, se a gente observar apenas o capítulo número 1 de Gênesis, essas heresias vão por água abaixo. Como é que está escrito lá em Gênesis 1:1? Está assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então quem criou os céus? Deus. Quem criou a terra? Deus. Ou seja, a Bíblia é bem clara em dizer que o Criador de todas as coisas foi Deus, e não as suas criaturas, e não as emanações que partiram de Deus, segundo a crença gnóstica. E é interessante que quando você vai lendo, então, o capítulo de número 1 de Gênesis, do verso 3 ao 26, o relato da criação, Deus vai criando a luz. Deus vai criando o firmamento no segundo dia, no terceiro os mares e lagos, no quarto a vegetação, no quinto luminares, no sexto os animais e o homem. Em todas essas coisas, quando Deus as finaliza, o que Deus diz? É bom. Quando Ele faz o homem, Ele diz o quê? É muito bom. Ou seja, quem criou todas as coisas, a luz, o firmamento, o mar, a terra, todo o universo, toda a galáxia, foi o próprio Deus. E a Bíblia diz que Ele disse que é bom. A Bíblia diz que Deus criou o homem, e essa não foi uma criação por acidente, mas foi uma criação planejada por Deus, e isso foi muito bom, segundo diz a Escritura. Ou seja, a matéria não é má, pois foi Deus quem a criou. É claro que com o pecado, tudo foi maculado, tudo foi atingido, tudo foi manchado. O homem, que era completamente perfeito, deixou de ser perfeito. Então hoje nós temos limitações devidas ao pecado. Por exemplo, a gente fica velho, a gente fica feio, a gente vai morrer um dia, é consequência do pecado, a gente fica fraco, a gente se cansa. São limitações. E na natureza? Tem várias. Você vê aí, a separação dos continentes, cada dia menos árvores, poluição, extinção de animais, tudo isso é consequência do pecado. Agora, o fato da natureza e da criação estar maculada pelo pecado não significa que Deus não a criou. Significa que Deus a criou perfeita e boa, mas o pecado a manchou.